a importância da motivação em Rotary, o governador João Evangelista Pereira, ele é governador do ano 1819, distrito 4.510, Rotary Clube de Lucélia. Boa noite a todos. Como o Nelson já anunciou, eu sou João Evangelista Pereira, eu sou associado do Rotary Clube de Lucélia, ingressei no Clube Luceliense no dia 12/12 de 1987. Minha classificação atual é Advocacia Civil. Minha classificação anterior, Segurança Pública, Delegado de Polícia. Eu queria cumprimentar os nossos caríssimos governadores e governadoras presentes e todos os companheiros e companheiras, inclusive os que estão participando pelo Facebook. Quero agradecer ao coordenador, Nelson, pelo convite, que muito me honrou. Obrigado, Nelson. Eu abordarei o tema motivação, mas farei de forma diferente do que estamos acostumados a ouvir. Via de regra, os que abordam esse tema falam de uma forma genérica. Eu falarei de uma forma específica. Para tanto, me reportarei à gênese do Rotary, me expressando sobre a importância da motivação em Rotary. E eu digo em Rotary por quê? Nós já até discutimos isso aqui em reuniões nossas, porque quando nós falamos no Rotary, nós estamos nos referindo a um determinado Rotary, a um determinado clube. Quando nós falamos em Rotary, nós falamos de como a nossa instituição, de modo geral. Mas, para falar do tema que nós vamos expor, primeiro precisamos saber o que é motivação. E nós temos as mais diversas definições para definir o que seria motivação. Para alguns experts, motivação vem do latim, movere. Motivação é ação mais ação. Ter motivo para ação. Para José de Alencar, motivação é um conjunto de forças internas que mobiliza o indivíduo para atingir seus objetivos. Da motivação pode advir o sucesso. E conclui José de Alencar: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo algo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Para Marcos Campos, é um impulso interno decorrente de nossos desejos, necessidades, vontades e esforços que nos levam à ação. Portanto, se não estivermos motivados, seria automotivação, com certeza estaremos fadados ao fracasso. A nossa motivação deverá também ser estendida aos nossos cônjuges, aos nossos familiares, a cada associado dos clubes e do distrito. Para motivar alguém, devemos, primeiramente, estarmos motivados. Não devemos confundir motivação com empolgação. Motivação é a razão para atingir um objetivo. Empolgação é simplesmente, como poderíamos dizer, colocar a pilha. É uma reação momentânea. E se motivação é ter motivo para a ação, nós, rotarianos, temos muitos motivos para isso. Pertencemos a uma organização conhecida como uma das maiores e melhores do mundo em prestação de serviços humanitários e de projetos educacionais, saúde, ambientais, intercâmbios, além de outros. Devemos ter orgulho da nossa Fundação Rotária, que chamamos do carro-chefe da nossa organização.
classificada entre as primeiras do mundo em seriedade e credibilidade. Através da Fundação Rotária são realizados projetos magníficos. Destaque-se o combate à paralisia infantil, à malária, à Covid-19, que estamos no momento, além de outras doenças. Como rotarianos, devemos ter consciência. Nem tudo ou tudo será flores. Devemos estar preparados para enfrentar eventuais tropeços, situações adversas. Exemplos. O que aconteceu com a pandemia nos últimos, vamos dizer, já quase que 2 anos, mais de um ano e meio. Alguém imaginava que viríamos a enfrentar a pandemia da Covid-19? No início, previmos o caos. No entanto, nós e nossos líderes continuamos motivados, buscando solução, como disse nosso diretor, do que era para nós um limão, fizemos uma limonada. Portanto, devemos estar preparados e motivados e que saibamos enfrentar as dificuldades diante de eventuais problemas. Não percamos o otimismo. Sejamos tolerantes e pacientes. Permita-me reportar a origem da nossa organização. Se eu falarei da motivação em Rotary, eu tenho que reportar a nossa organização e os problemas surgidos, enfrentados ao longo dos 16 anos de sua existência. Na gênese do Rotary, nossa organização começou a surgir em 1900. Certa noite, Paul Harris jantou com Bob Franco no luxuoso Roger Parker e após saíram caminhando pelas ruas. Paul era apresentado a pessoas, o que deixou ele muito fascinado. Surgiu então nele o desejo de reunir um grupo de pessoas com o objetivo de estreitar as amizades e as relações profissionais. Paul ficou muito motivado, desejoso de colocar seu plano em ação. 5 anos depois, houve então o motivo e a ação. Em 23 de fevereiro de 1905, Paul, que era advogado, se reuniu extremamente motivado com alguns amigos. Dentre eles, Sylvester Schiller, comerciante de carvão, Gustavo Loher, engenheiro de Minas, Hiram Shorey, alfaiate. E convidaram também o Herr Hughes, que não pôde comparecer. Daquela reunião foi fundado o primeiro clube rotário do mundo, o Rotary Club de Chicago. Já na segunda reunião, em 9 de março de 1905, surgem grandes aquisições. Destaque-se R. Hughes, chamado o quinto rotariano. O Rotary não deu muita importância a esse grande rotariano, chamado de o quinto rotariano. Inclusive, Paul Harris falava a esse respeito. Surgiram, além dele, Bill Jensen, Albert White, e, com certeza, foram momentos de satisfação para Paul e outros. No entanto, não tardou a surgir decepções. Eis que, pouco tempo depois da fundação do clube, 2 dos fundadores abandonaram a organização. Veja só como deve ter sido a decepção para Paul, Gustavo Loher e Hiram Shorey. Uma situação que deixou Paul numa situação muito difícil. Mas aqueles fatídicos acontecimentos não desmotivaram Paul e os outros. Aqueles se foram, mas vieram tantos outros, como Red Hansen, Charlie Newton, Donald Carter, que foi, inclusive, chamado posteriormente de pai dos serviços à comunidade. Arthur Sheldon, que foi denominado de pai dos serviços profissionais. E Chef-Perry, ou Chef-Perry, como alguns dizem. Além de outros, havia neles muita motivação. Motivados, em 1907, Paul assumiu a presidência. Foi ele o 3º presidente. Motivado por Donald Carter, o clube criou o primeiro projeto comunitário, porque até então o objetivo era relações de amizade e profissionais. E eles, então, fizeram o primeiro projeto humanitário. Foi construir um banheiro público numa praça de Chicago. Motivado, em 1908, R. Hughes fundou o segundo clube rotário, em São Francisco,
na Califórnia. Havia uma forte motivação para a expansão de novos clubes e, por consequência, o aumento de novos associados. Com muita motivação, a primeira convenção foi realizada em 1910. Já estavam formados 16 clubes. Efetivamente, isso só ocorreu porque houve motivação. Eles estavam efetivamente motivados. Relembrando, houve o motivo e houve a ação, a interação. Lembramos, em 1911, Paul foi reeleito. E na convenção de 1912, Paul Ayres foi agraciado com o título de presidente emérito. No entanto, de repente, sem nenhuma explicação, Paul se afasta das atividades rotárias. Estava desmotivado. Não participava mais das reuniões, das convenções e outros eventos rotários. Portanto, isso gerou um desconforto aos rotarianos, principalmente para X. Perret. No entanto, seus companheiros continuaram motivados. Não fosse isso, poderia ter sido o fim do Rotary. Eis que surgiram catástrofe. Em 1913, um tornado e inundações devastou Nevasca e Óleo, além de outros estados. Não faltou motivação. Em vez do fracasso, surge forte motivação pelo servir. Rotarianos foram em busca de socorros aos flagelados. Se não bastasse, vem então a Primeira Grande Guerra. Muitos rotarianos queriam suspender as reuniões, fechar clubes. No entanto, venceram os mais moderados, aqueles que estavam efetivamente motivados, e decidiram por socorrer aquelas vítimas da Grande Guerra, fornecendo remédios, alimentos, roupas e abrigos. Em 1917, o então presidente Art Camp cria o Fundo de Dotação. Nascia ali um grande feito para a humanidade. No entanto, alguns desmotivados foram contra aquele projeto criado por Art Camp. Finda a guerra, as altas autoridades governamentais proclamaram o Rotary como a mais eficiente das organizações que se propuseram a colaborar. E isso motivou ainda mais os rotarianos. Paul Ayres continuava afastado. Eis que, em 1918, cansado de inventar desculpas pelas ausências, X. Perret convenceu Paul a voltar e assumir o seu lugar de presidente emérito. Surge, então, uma nova calmaria. Isso ocorreu porque houve motivação. Se não houvesse a motivação de quem foi chamá-lo de volta, e se não houvesse motivação dele que voltou, não teria acontecido, ele não teria retornado. Isso foi um grande motivo, mais ação. O empenho por parte de X e o companheirismo resultou em convencimento. Houve em Paul a consciência rotária. Outro fato importante ocorreu em 29 de janeiro de 1921. É fundado o primeiro Rotary Club no Brasil, no Rio de Janeiro. No entanto, por entender que estava contrário às normas rotárias, por quê? O que seria isso? Era o maior número de estrangeiros na formação dentro dos associados, o maior número era de estrangeiro, e o Rotary Internacional não permitiu. Mas, mesmo tendo desaprovado, não faltou motivação. Um grupo de profissionais continuou motivados, deram um novo passo e, em dezembro de 2022, foi fundado efetivamente o Rotary Club do Rio de Janeiro, o primeiro clube do Brasil, o primeiro clube de língua portuguesa. E nessa reunião participou o Heriberto Percival Quadros, do clube de Montevidéu, representante do RI para a fundação do primeiro clube de língua portuguesa. Também em 1922, surge a nova denominação do Rotary. Passou-se, então, a chamar Rotary Internacional, porque até então chamava-se de Associação Rotária, Associação Internacional de Rotary, e ali, então, foi que passou a chamar-se Rotary Internacional, tendo em vista a diversidade dos clubes e dos países que já integravam a organização.
Isso só foi possível porque houve motivação, que seria o motivo mais ação. Fundação Rotária. Como disse anteriormente, quando o Art Trump criou a Fundação Rotária em 1917, muitos rotarianos e clubes foram contra. No entanto, eles, muito motivados, continuou firme no seu propósito. E em 1928 foi transformada em Fundação Rotária. Então, o que em 1917 foi criado com o nome de Fundo de Dotação, foi transformado em 1928 como Fundação Rotária. Mas, mesmo assim, ela não deslanchava, ela não ia muito adiante, as doações eram muito pequenas, então não tinha, assim, realmente, não era uma organização forte. Mas eles não perderam a motivação. As doações que eram pequenas, mas não faltava motivação por parte da grande maioria, que continuaram firmes nos propósitos e nos objetivos. Naqueles anos ocorreram grande expansão. Paul, efetivamente motivado, viajava pelo mundo, divulgando o Rotary. Visitou o Brasil em 1936, em Santos, e aqui no Brasil ele visitou Santos, São Paulo, Jundiaí e o Rio. E é interessante essa passagem dele pelo Brasil, porque quando ele esteve em São Paulo, ele plantou uma árvore na Praça da República. E eu sempre tive um desejo muito grande de conhecer essa árvore. E às vezes muitas vezes fui a São Paulo, ia na Praça da República, mas não encontrava. Quando eu fui eleito governador, eu fui a São Paulo com a minha esposa e nós fomos na Praça da República e lá, pedindo informação, nós conseguimos localizar. Existe uma escolinha infantil e ao lado da escola existe essa árvore e eu esqueci o nome agora, com o nome de uma placa, com o nome de Paul Harris e dizendo quando ele havia plantado aquela árvore. Tipo um marco rotário existindo naquele local. Foram momentos de otimismo que resultaram em expansão do Rotary. Surgem, então, novas turbulências. Veja bem, quando a coisa tinha normalizado, ele viajando o mundo, conheceu o Brasil, surge, então, a Segunda Grande Guerra, mas não faltou motivação. Diante daquela tragédia que a guerra anunciava, Paul disse: a guerra não pode continuar para sempre. A paz deve vir e chegará. O futuro reserva para o Rotary a mais difícil e árdua das tarefas: curar feridas, substituir o ódio por tolerância, o entendimento mútuo e afeição. Diante da grave crise, muitos clubes foram desativados, outros eram obrigados a realizar reuniões clandestinas. No entanto, face à motivação pelo ideal de servir e aos relevantes serviços humanitários prestados, o Rotary saiu fortalecido daquela Segunda Guerra Mundial. O Rotary participou da conferência da Fundação da ONU. Isso deveu-se à forte interação de companheirismo e o fato preponderante, que nós chamamos de motivo mais ação. Eis que, em 1947, morre o fundador do Rotary, fundador da nossa organização, Paul Percy Harris. Uma organização perdeu o seu chefe, o seu líder, mas nem tudo foram espinhos. Gostaria de lembrar que, tempos antes da sua morte, Paul havia dito que, quando ele morresse, que não oferecessem coroas de flores, mas sim que depositassem para a Fundação Rotária. E o seu pedido foi atendido. Em vez de flores, foram feitas muitas e valorosas doações para a Fundação Rotária. E, por consequência, um significativo crescimento da Fundação Rotária ocorreu. Os valores arrecadados foram investidos em bolsas educacionais. Daí por diante, ocorreu uma forte motivação e a nossa Fundação Rotária passou a crescer. Paul morreu, mas deixou o seu grande legado. Rotarianos continuaram motivados. Surgem, então, os programas de Rotary, programas da Fundação Rotária, cresce o envolvimento com os jovens, ocorre a descoberta das vacinas contra a polio, a vacina de Jonas Salk, a IPV, vacina morta, em 1954. Em 1957, Albert Einstein lança a vacina OPV, com vírus atenuado. E em 1978,
o Rotary lançou um grande projeto, objetivando o projeto chamado de 3H: saúde, fome e humanidade. O objetivo era a imunização de 6 milhões de crianças nas Filipinas contra a paralisia infantil que assolava a face da Terra. Eu costumo dizer que a paralisia infantil é mais antiga do que nós imaginamos. Ela já existia antes de Cristo. E quando ele falava que curava os aleijados, eram os portadores de paralisia infantil. E pessoas que nós considerávamos importantes, como o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, foi vítima da polio. E o Rotary, motivado com este projeto, vacinou 6 milhões de crianças nas Filipinas. Foi um grande sucesso o programa. Dizia eu no início, a motivação e o sucesso nasce do querer e da determinação, da persistência em se chegar a um objetivo. Como disse José de Alencar, mesmo não atingindo algo, quem busca e vence o obstáculo, no mínimo fará coisas admiráveis. Vejamos. Portanto, esta mensagem gostaria de lembrar. Em 1985, o RI instituiu o programa Polio Plus. Face ao sucesso ocorrido com a vacinação nas Filipinas, resolveram-se criar o projeto Polio Plus. Mas gostaria de lembrar que, em 1985, nós tínhamos polio em 125 países e morriam ou ficavam vitimados cerca de 350 mil pessoas por ano. Era realmente uma pandemia como a que nós estamos tendo hoje. Motivado, foi firmado o propósito de erradicar a paralisia em 2005. Quando eles criaram o projeto Polio Plus, o objetivo era erradicar a polio em 2005. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. E, infelizmente, não ocorreu porque muitos países não colaboraram. Além de não vacinar suas crianças, proibiam que organizações ou pessoas voluntárias fizessem. Ao longo dos anos, muitos voluntários foram mortos. Eu não tenho aqui o número, mas foram muitos voluntários mortos por tentar vacinar crianças em países da Ásia, da África. Então, realmente, os rotarianos continuam motivados. Não perderam a motivação, continuaram investindo na programação da polio, mesmo não tendo erradicado em 2005, conquistaram parceiros importantes. E nós podemos dizer hoje, com alegria, que em 1921, nós temos a satisfação de dizer que reduzimos de 125 países para apenas 2 países com polio, o Paquistão e o Afeganistão. E conseguimos reduzir de 350 mil vítimas em 85 para apenas 2 casos surgidos neste ano. Este ano nós só tivemos 2 casos de polio, a polio selvagem, o vírus selvagem, no Paquistão e no Afeganistão. Falei inicialmente sobre a luta das mulheres, iniciada em 1912, pelo direito de ingresso em Rotary. A luta por esse pretendido direito perdurou por décadas. No entanto, só em 1989, esse direito foi oficialmente reconhecido. Mas, apesar disso, até hoje nós enfrentamos grande barreira pela negativa de muitos clubes em admitir mulher, em admitir jovens. No entanto, as mulheres e os jovens continuaram motivados demais. Hoje temos 1.197.668 associados. Destes, 287 mil, falei em números redondos, são mulheres. Imagina se tirássemos esses quase 300 mil mulheres, quantos rotarianos ficariam, né? Motivação para doações. Devemos motivar nossos associados e falar sobre a importância da doação para a Fundação Rotária. Instituto Rotary, em Recife, John Jarvis, ele disse que tinha vergonha de saber que no século que nós estamos, isso era ano 2017, 2018, clubes ainda não aceitavam mulheres. E falou-se naquela oportunidade da conscientização das doações para a Fundação Rotária, dada a importância dos projetos que ela oferece para toda a humanidade. E nós temos grandes doadores, e não apenas doadores porque têm poderes aquisitivos, mas porque realmente tem motivo. O Shimuta, não sei se alguém
assistiu, acredito que aqui muitos assistiram a palestra do Shimuta, e ele fala quais as razões que levaram ele a fazer as suas doações. Quer dizer, então houve um motivo e houve uma ação por parte dele. Finalizando, eu gostaria de lembrar que cabe aos governadores e aos presidentes e demais dirigentes falar aos seus dirigidos da importância e incentivar as doações. 2 motivos podem fazer um governador ou um presidente entrar para a história. Um por administrar bem, outro por administrar mal. Depende do desempenho. Para alguns, 1 ano é pouco. Para outros, 1 ano é muito. Depende da sua forma de ser, da sua forma de agir. Por isso, conclamamos a todos, governadores, presidentes e demais integrantes da família Rotária. Estejamos motivados, que seja um ano seja pouco, que tenhamos a consciência de que vale a pena ser rotariano. Não esqueçamos, nossa organização fomenta a paz. É a única que faz esse trabalho. Fomenta a paz, a compreensão entre os povos e trabalha em favor da humanidade, não apenas em suas comunidades, mas em modo global. Eu costumo dizer que o Rotary é uma organização diferenciada, justamente por esse motivo. Enquanto as demais organizações, em sua maioria, via de regra, elas trabalham apenas nas suas comunidades. O Rotary trabalha a nível mundial e, por isso, tem conquistado tudo que já conseguiu até hoje. Tenhamos a certeza de que o Rotary reúne líderes, discute os problemas e busca soluções. Que o Rotary se preocupa com o bem das pessoas e da humanidade. Que nosso ano rotário seja coroado de êxito. Que Deus abençoe todos nós. Que os temas rotários dos últimos anos sirvam de reflexão para que continuemos motivados em Rotary. Lembremos, em 2018-19, que foi o meu ano rotário, nós tivemos o lema Seja a inspiração. Para realmente você, se você não estiver inspirado, você também não estará motivado. Em 2019-20, o lema Conectamos o Mundo. Quando o presidente criou esse lema, jamais ele imaginava que nós íamos precisar tanto da conexão como estamos precisando hoje. E em 2020-21, o lema abrindo oportunidades. O Rotary abre oportunidades. E é o que nós estamos falando. Em 2021-22, o lema nosso, servir para transformar vidas. É o que nós estamos fazendo também. Nós estamos transformando vida. E como disse um dos nossos companheiros, acho que nessa semana ainda, na sua palestra, transformar vida não é mudar a pessoa, mas é melhorar a vida, procurar melhorar a vida da pessoa, fazer com que ela se sinta útil para a sociedade. Isso também é transformar vida. Que estejamos sempre inspirados, motivados, e que Deus abençoe a todos nós, e um grande abraço a todos vocês. Se eu não atingi o objetivo do que você esperava, mas pelo menos eu procurei fazer o melhor. E falei da nossa organização, porque nós estamos acostumados, como disse no início, a ouvir palestras sobre motivação, que às vezes não se relaciona muito com o Rotary. Por isso, eu fiz um retrospecto de tudo o que aconteceu na nossa organização a partir da sua fundação. E eu gostaria que nós continuássemos com esse objetivo, que era os objetivos de Paul Harris e daqueles fundadores. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Parabéns. Não vou nem perguntar, porque todo mundo bateu palma, já o palmômetro já estourou aqui, já. Nem vai precisar perguntar. Então, parabéns. Bela palestra aí. Ótimo. A gente está aprendendo mais, além da motivação, a história da motivação em Rotary, né? Obrigado, Nelson. Então, João Evangelista Pereira, palestrante do dia 7 de julho de 2021. O Rotary Clube de Pontal, em conjunto com a turma do Corujão, confere João Evangelista Pereira, Rotary Clube de Lucélia, São Paulo, Distrito 4.510, Governador 2018-2019,
O presente certificado, em agradecimento pela brilhante palestra com o tema A Importância da Motivação em Rotary, proferida nesta data na turma do Corujão, via plataforma Zoom Meet, internet, 7 de julho de 2021, assinado por Gilton Nogueira de Almeida, presidente 2021-2022, e Nelson Alves de Oliveira, presidente... Secretário! Secretário! Secretário 2021-2022. Nós corrige, é tudo online. Ele não quer largar o osso, ele não quer largar o osso. Tá Quer largar, quer ir para o 6º ano.